Então, sem modéstia, tá? Se de repente você acompanhou a aula até agora, e aí de modo especial o pessoal de São José, que está acompanhando desde o início do curso, presencialmente, lá em São José, nós falamos basicamente sobre origens judaicas do cristianismo, sobre a antiga aliança, a aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Falamos da aliança cosmológica, um passo atrás, com Noé. E seguimos para Moisés, para Josué, para os juízes, Sansão, para os reis, Saul e Davi, Salomão, Ruth, Raquel e os profetas maiores e profetas menores. Entramos na vida de Jesus, utilizando um pouco o meu livro, tá? O livrinho que eu escrevi. Percorremos os passos mais marcantes da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente com Mateus 5, o Sermão da Montanha, o Sermão do Pão da Vida, tá? E outros discursos. E terminamos na semana passada falando sobre a segunda pesca milagrosa, onde Nosso Senhor Jesus Cristo confirma Pedro mais uma vez como patriarca, como pai, como papa da igreja, tá? Confirma, meus irmãos, na fé. Se de repente até agora você achou o conteúdo legal, prepare-se porque agora vai ficar mais legal ainda, tá? Porque agora as coisas vão começar a se aproximar da nossa realidade. Porque a igreja dos apóstolos, de certa maneira, vai começar a se desenvolver. A igreja com Cristo era uma igreja nascente. É errado dizer que a igreja nasce com os apóstolos. Eu já falei isso várias vezes para vocês. A igreja nasce com Cristo. Mas a igreja apostólica é a igreja dando os seus primeiros passos sem a presença física de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que vai caminhar à luz do Espírito Santo Paráclito. E isso é extremamente interessante. E esses apóstolos, daqui a pouco, vão se parecer muito conosco. O próximo apóstolo que nós vamos falar é chamado apóstolo dos gentios, que é São Paulo. São Paulo não conheceu Jesus, como nós. Apesar de São Paulo ter sido contemporâneo de Jesus, ele não viu Jesus e acreditou totalmente, tá? Mas antes, vamos pegar Atos 2, 1. Nós precisamos encerrar esse conteúdo. Está projetando, gente? Alguém pode me avisar? Está projetando? Está projetando. Obrigado. Sim. Amém, Bruno. Isso. Nós, basicamente, olhamos essa primazia de Pedro na outra aula, né? E agora nós vamos olhar Pentecostes, tá? Aqui, ó. Pentecostes. E vamos entrar na igreja dos apóstolos e dos mártires. Porque daqui a pouco, gente, daqui a pouquinho, algumas pessoas vão ser perseguidas por conta do nome de Jesus. O nosso personagem que a gente vai analisar, como analisamos na semana passada, Pedro, aqui, que foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo vai entrar na história do cristianismo apedrejando um concidadão, apedrejando um irmão dele. E você vai perceber por que Paulo não joga pedra em Estevão. Tá?
é de cair para trás. E isso também é uma prova, gente, que todo mundo pode voltar-se ao Cristo. Se você pensar um pouco, Maria Madalena, que celebramos alguns dias atrás, uma pecadora pública, se converteu ao cristianismo, encontrou uma pessoa e mudou a sua vida. Né? Vamos falar um pouco de Pentecostes. Tendo se completado o dia de Pentecostes, o que é Pentecostes? Pentecostes é uma festa cristã? Não. A Páscoa é uma festa cristã? Também não. Tá? O cristianismo, e aí quando eu falo cristianismo, entende-se Igreja Católica nesse momento, nós, católicos, incorporamos toda a tradição judaica. Não somos judeus, tá, gente? Pelo amor de Deus. Católico com mentalidade judaica. Não pode, isso é mentalidade protestante. É muito comum você ir numa igreja protestante você ver bandeira de Israel. Não faça isso. Não somos o povo da antiga aliança. Somos o povo da nova aliança. Lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro na cruz. Entenda isso. Tá? Porém, todo o embasamento da antiga aliança, nós trouxemos. Nós trouxemos o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os livros sapienciais, os livros proféticos. Tá? Então, nesse sentido, as festas também. O que era a festa da Páscoa antes de Jesus? Era a passagem, tá? Páscoa, a passagem de Moisés do Mar Vermelho para uma terra que manaria leite e mel, da escravidão para a liberdade. Com Jesus, tá? Que morreu exatamente na Páscoa, com Jesus é a passagem da morte para a vida eterna. Então, por isso que Moisés, quem participou dessa aula, quem assistiu essa aula deve estar no grupo aí também, tá? Ou depois, se você perder alguma aula, você pode ir no meu canal no YouTube, eu espero que vocês já tenham feito lá a inscrição no canal, marcado a notificação também, que é importante para mim. Tem essa aula lá, Origens Judaicas do Cristianismo. Moisés, os 10 mandamentos, tem toda uma prefiguração. Você olha para Cristo e você vê o que Moisés fez. Claro que Jesus é muito maior que Moisés. Ele mesmo vai falar isso. Sou maior que Jacó. Tá? O que vai acontecer? Da mesma maneira que aconteceu um fato marcante na Páscoa judaica, que foi a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, vai acontecer um outro grande momento da história do cristianismo em uma outra grande festa judaica. Por que Jesus é retirado da cruz às pressas? Porque era a Páscoa do Senhor. Era a Páscoa. Jesus foi às pressas. Tá? Pegou, colocou num túmulo novo. Tá? E depois as pessoas foram lá para ungir o corpo dele, limpar o corpo dele, e aí sim ter uma cerimônia de velório. Quem inventou o velório foi o judeu, tá, gente? A nossa tradição, por exemplo, eu estou lembrando aqui do Adriano, tá? A nossa tradição de enterrar os mortos, de velar os mortos antes do enterro, tá? De rezar sobre os mortos, isso é uma tradição judaica. O judeu também não acreditava que o morto tinha alma espiritual. A gente sabe que ali está o corpo, mas o corpo é templo do Espírito Santo. Então, às vezes, a mentalidade protestante não vai entender isso. Por exemplo, daqui a 7 dias, o irmão dele, tio dele, na verdade, Geraldo, com o irmão Alexandre, vão celebrar a missa de 7º dia. A missa de 7º dia não celebra a morte, celebra a vida. Porque no 7º dia Deus descansou, porque viu que toda a sua obra foi fantástica, foi perfeita. Então, quando a gente celebrar a missa de 7º dia do Adriano, nós vamos estar lembrando que a vida dele valeu muito a pena.
E é por isso que causa saudade. E é por isso que a gente sofre quando alguém morre. Porque a gente só tem saudade daquilo que valeu a pena, verdadeiramente. Olha que interessante. Numa outra grande festa judaica, acontece a manifestação da terceira pessoa da Trindade. Que festa era essa? A festa de Pentecostes. O que é Pentecostes? Por exemplo, até o ano de 2018, o Flamengo era pentacampeão brasileiro. Tá? Então, ó, 81, 80, tá? 82, 83, 87 e 92. Ó. Aí depois, em 2009, Hexa. E agora, em 2019, Hepta. Ó. Pentecostes significa 50 dias depois da festa da Páscoa. Era a festa das primícias da terra. Era a festa dos tabernáculos. Tá? Não dos tabernáculos. A festa do tabernáculo é outra. Eram as festas das primícias da terra. O que significa? Você ia ofertar a Deus os frutos da terra. Os primeiros frutos. Como Caim e Abel fizeram. Tá? E é sensacional essa passagem bíblica. Vamos a ela. Atos 2, 1. Tendo completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um agitar-se de um vendaval impetuoso. A tradução da Bíblia de Jerusalém, nas passagens do Novo Testamento, é incomparável. Tá? Claro que eu uso muito a Bíblia também da editora Vozes, por uma questão lógica, eu sou autor da editora. Mas a Bíblia de Jerusalém tem uma tradução precisa e muito bonita também. Claro que uma palavra ou outra a gente tem um pouco de dificuldade, porque é uma palavra, às vezes, que não é muito usual, mas vale a pena ler e reler. Ler e reler. Ler e reler. É comum, gente, você, às vezes, ler a Bíblia pela primeira vez, né, e sentir um pouco de dificuldade na leitura. Isso é normal. Não desanima, não esmoreça, leia de novo, até você poder compreender o que há de melhor nas Sagradas Escrituras. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam os apóstolos. Apareceram então línguas de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que experimentassem. Achavam-se ali, então, em Jerusalém. Olha que interessante. Por que se achavam ali em Jerusalém? Porque era uma festa. Então, todos os judeus de vários lugares estavam em Jerusalém. Exatamente como na Páscoa. As pessoas peregrinavam para ir no templo, entregar as suas premissas. Olha que coisa interessante. Tá? Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu, por conta da festa. Como um ruído que se produz, a multidão ocorreu e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em seu próprio idioma. Olha isso, gente. Que coisa sensacional. Então, o que isso quer dizer? Tinham várias pessoas de vários lugares. E aqueles que receberam o Espírito Santo falavam nas línguas nativas deles. Isso é o dom de línguas, tá, gente? Vamos lá. Pois cada qual ouvia falar seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? E aí ele vai listar as nações que estavam lá em Pentecostes. Partos, medos,
e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residiam, tanto judeu quanto prosélitos. O que é prosélito? Valendo um doce. Prosélito é alguém... Peraí, eu quero meu doce. Não vale Prosélito é quando a pessoa entra para o judaísmo, mas não tem sangue judeu, né? Muito bem, Luiz. Vou te mandar um doce de abóbora pelo correio. É isso aí mesmo. Obrigada pela consideração. É isso aí mesmo. A pessoa se converteu ao judaísmo, tá? Só que, olha só, ele não vai ser um judeu, ele vai ser um prosélito. Entende como o cristianismo, como Jesus, é totalmente revolucionário em relação ao judaísmo? Quando daqui a pouco Pedro, Paulo e Tiago vão decidir o batismo e não a circuncisão, ele vai universalizar a religião. Todo mundo pode ser cristão católico. Por isso que a igreja católica, catos do grego significa universal. A nossa igreja é a igreja universal. Entende? A nossa igreja é a igreja universal. Não a igreja Edir Macedo. A nossa igreja aceita todos. Você não precisa ter um sangue. Basta você se converter ao Cristo. Tá? Então esse é o prosélito. Muito bem, Luiz. Cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns aos outros: que vence é isso, gente? Outros, porém, zombavam. Estão cheios de vinho. E aí vem o discurso de Pedro. Pedro vai discursar e vai converter 3.000 pessoas. Tá? Sem contar mulheres e crianças. Olha que coisa sensacional. E aí vai se formar a primeira comunidade. E a gente tem, nesse momento, quase que um primeiro credo cristão católico, que está lá em Atos 2:42. Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, então um credo apostólico daqui a pouco, a comunhão fraterna, a fração do pão, que já é a Eucaristia, e as orações. É a Igreja Católica hoje, gente. Percebe como a Igreja Católica é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Percebe como não há outra igreja? Vou repetir. Eles se mostravam assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Vamos destrinchar um pouco essa passagem bíblica para você perceber como que a Igreja Católica de hoje está toda aqui. E como que a Igreja nasce com Cristo, com os apóstolos, e aqui ela tem a sua primeira comunidade, fora dos apóstolos, entende? Os ensinamentos dos apóstolos foram convertendo outras pessoas. E essa é a primeira comunidade. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, vai estar lá, primeira comunidade cristã. Se você pegar outras traduções, por exemplo, a Bíblia da CNBB, vai estar escrito virtude dos primeiros cristãos. Entende? Então, é verdadeiramente a primeira igreja, primeira comunidade. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Beleza. Quem é a igreja que é assídua aos ensinamentos apostólicos? Até hoje. A Igreja Católica. Visto que temos uma sucessão apostólica. É lógico. Se a gente for pegar o Papa Francisco e voltarmos, chegaremos a Pedro. Se fizermos ao contrário, chegaremos a Francisco. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Cipriano, Cornélio, Crisólogo, Adriano,
Francisco. Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, João XXIII, Paulo VI, Pio XII. Olha, ensinamento dos apóstolos. Entende, gente? Entende de que tipo de igreja você é? Entende que batismo que você recebeu? A nossa igreja já está aqui, gente. Na verdade, a nossa igreja está lá em Gênesis, né? Gênesis 3. Perseverar, colocarei em inimizade de ti, o filho da mulher. Olha, que coisa sensacional. É a igreja no Antigo Testamento. A igreja no Novo Testamento em Jesus. E agora as primeiras comunidades. E aí a gente pode pensar, quando na mais simples capela da nossa paróquia, a gente for celebrar a Eucaristia, a gente está se unindo a Jesus e essas primeiras comunidades, na fração do pão. Toda vez que eu vou comungar, e infelizmente a gente está, não sem missa, né? Porque domingo passado eu consegui ir na missa já, né? Com distanciamento, mas consegui comungar desde fevereiro. Fevereiro não, desde março. Desde 13 de março. Olha, coisa terrível. Né? Só sendo alimentado pela palavra. Mas nós somos a igreja das duas mesas. Da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia. Você se une à igreja dos primeiros apóstolos, dos primeiros cristãos, dos santos, dos mártires. Parar um pouquinho para perceber que quando a gente canta tanto ergo, né? Tão sublime sacramento, você adora o mesmo sacramento que São Tomás de Aquino adorou, que Santo Agostinho comungou, que São Paulo celebrou. Entende isso? Entende a grandeza da igreja? Então, mostrava-se assíduo aos ensinamentos dos apóstolos, como nós hoje. Quem é o apóstolo mais próximo de você? Para quem é da Diocese de Petrópolis, Luiz em Teresópolis, pessoal de São José do Vale do Rio Preto, o nosso pastor mais próximo é Dom Gregório Paixão. Tá? O pessoal de Barreiras está com a administração apostólica do Padre Manuel. É isso ainda? Ainda não elegeram um bispo, né? Mas está lá, Padre Manuel como administrador apostólico. É o teu pastor mais próximo. Tá? Pessoal de Vitória da Conquista está lá com Dom Josafá Menezes e assim sucessivamente. E esses pastores têm colaboradores. Quem são os colaboradores dos bispos? Os padres, os diáconos. Isso nós vamos estudar, gente, quando a gente estudar eclesiologia. O que é a igreja? O que a eclesiologia vai estudar? A origem, a finalidade e a natureza da igreja. Isso é sensacional. Qual que é a origem da igreja? Então, da onde que a igreja veio? Qual que é a natureza da igreja? O que a igreja é? E qual a finalidade da igreja? Serve para quê? Presta para quê? Isso é outra disciplina, chamada eclesiologia. Nós vamos estudar minuciosamente. Não fiquem cansados, ok? Por favor. Então, vamos lá. A comunhão fraterna. Qual que é a comunhão fraterna dos cristãos? Aonde tem um cristão, tem uma luz. Aonde tem um cristão, tem uma vela. Essa deve ser a nossa comunhão fraterna. E ele vai completar ainda, né? Na fração do pão, na Eucaristia. Celebramos a mesma Eucaristia. A Eucaristia que é celebrada aqui é celebrada no Vaticano. Nas orações em comum. Eu já estou falando aqui há quase 30 minutos. Um pouquinho menos, 20 minutos. Tá? Algum mosteiro de algum lugar no mundo está rezando por mim. Isso é oração em comum. Os padres e os leigos, né, quando tem a disponibilidade, rezam a liturgia das horas, que é a oração oficial da igreja.
Então, quando a gente se junta na Eucaristia, é a igreja total. É por isso que o padre, o celebrante, ele vai partir a Eucaristia, vai pegar um pedacinho da hóstia consagrada e vai colocar no cálice. É a união de toda a igreja. Já expliquei isso para vocês. Por quê? Nos primeiros momentos da igreja, era celebrada uma única missa e essa Eucaristia era distribuída. Depois, com a necessidade, os bispos elegeram os colaboradores, que são os padres e os diáconos, e cada colaborador, no caso o padre, celebrava a missa e colocava uma fração dessa Eucaristia dentro do vinho para ter comunhão com o seu bispo. E isso é oração em comum. Não é uma igreja que cada bispo, cada pastor que se auto-intitulou pastor, que se auto-otorgou pastor, fala o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Você vai numa igreja, é um tema hoje, você vai na mesma igreja, é outro tema. Por quê? Porque o fulano lá acordou e falou, hoje eu vou falar isso. Não, na igreja tem uma oração em comum. Estamos unidos, plenamente unidos pelo Espírito Santo, em oração e na fração eucarística. Você consegue perceber, gente, a grandeza da missa nesse sentido? Foi assim que o grande Scott Hahn se converteu. Olha, Luísa, o livro que você me mostrou semana passada, O Banquete do Cordeiro. Né? Vale muito a pena a leitura. Né? Ele tem Todos os Caminhos Levam a Roma e depois O Banquete do Cordeiro, que ele vai perceber que o Apocalipse é uma missa. E ele vai olhando a missa, vendo que toda a tradição do Antigo Testamento, toda a lei mosaica, até antes, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, a lei, os profetas, as santas mulheres do Antigo Testamento, tudo encaminha para a missa, para a fração do pão, para a Eucaristia. Isso é sensacional. E aí continua, ó. As orações. Apossava-se de todos um temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Alguém aqui, é um pouco polêmico, né? Alguém aqui já presenciou algo extraordinário? Se já presenciou, lembra. Eu já presenciei 2 vezes algo extraordinário. Gente, dá um temor. Temor não, dá um medo. Porque você vê que aquilo ali não foi uma coisa natural. Foi uma coisa extraordinária. Extraordinária. Vou contar um caso uma vez. Né? Pela luz que está me iluminando. Uma vez a gente estava num retiro, para quem é de Petrópolis conhece, lá em Secretário, sítio São José do Oriente. E era um acampamento juvenil, tá? Que foi montado na Nova Evangelização. Aqui a Nova Evangelização era como uma renovação carismática, mas com o nome de Nova Evangelização. E eu era monitor na época desse retiro, e tinha um grande amigo, até hoje, chamado Glauco. Só que no dia anterior tinha chovido muito, e estava um pouco frio, e um sereno, mato para tudo quanto que é lado, e a gente num galpão, uma quadra, e o Glauco se esgoelando, porque tinha muito sapo, cara. A voz dele, às vezes era abafada pela quantidade de sapo que tinha, um negócio inacreditável. E ele falando, de repente ele deu um grito e falou assim, pô, não tô aguentando mais esses sapos. E invocou o nome de Jesus e falou que os sapos se calem agora. Ó, parou. Eu vi gente desmaiar naquele dia. Porque o extraordinário aconteceu. O Glauco hoje, infelizmente, ele não vou dizer que não é mais cristão, tá? Mas ele não está mais como era na igreja há muitos anos atrás. Mas toda vez que ele lembra desse fato, ele se emociona. Porque não foi ele. Foi Jesus. Foi o Espírito Santo que estava nele.
Então, nós temos manifestações extraordinárias que são verdadeiramente extraordinárias. Mas a gente tem que começar a enxergar Deus não apenas no extraordinário, mas no ordinário, no dia a dia, no cotidiano, num sorriso de uma criança, num sol que nasce, na chuva, no frio, no verão e no inverno. Aqui em Petrópolis tem feira de fruta, né? Fruta, legume. E Petrópolis é produtora de hortaliça. E a gente vai na feira, eu fico maravilhado. Para mim, aquilo ali é um milagre. É uma multiplicidade de cores, cheiros e sabores. Começar a enxergar Deus nessas coisas. Os primeiros apóstolos enxergaram Deus de maneiras extraordinárias. Viram os milagres de Jesus. Presenciaram Jesus fazendo prodígios sensacionais. A sombra de Pedro curava. Pedro, Tiago e João viram Jesus se transfigurar, conversar com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João também viram Jesus curando Lázaro. Lázaro! Pedro, Tiago e João e os outros apóstolos viram Jesus ressuscitar uma menina que estava morta. Os apóstolos viram Jesus andar sobre as águas. Viram Pedro andar sobre as águas. Viram Jesus multiplicando os pães. Uma vez uma pessoa me perguntou exatamente isso. Bruno, por que a gente não vê mais os milagres como naquela época? Eu sou capaz de dizer que hoje tem muito mais milagre do que naquela época, gente. Mas os milagres, às vezes, estão no meio das coisas comuns. E a gente deixa de ver. E esse milagre passa e a gente não vê. A gente tá todo mundo de máscara, né? Todo mundo assim, né? E hoje eu tava no supermercado de máscara. Uma criança de máscara olhou para mim assim, né? E aí é a linguagem dos olhos, né? Como os olhos falam, né? A gente começa a observar mais os olhos das pessoas. Verdadeiramente é a janela da alma. Aí, naquele momento, eu fiquei até um pouco emocionado, né? Eu sou meio chorão. Quem me conhece mais de perto sabe que eu me emociono facilmente, né? A menininha me olhou, a menininha devia ter uns 3 aninhos, 3, 4 aninhos de idade. Ela me olhou assim, né? E eu dei um sorriso, mas na máscara, né? E eu fiquei lembrando de Jesus olhando para o jovem rico, né? Como é que deve ter sido aquele olhar, né? Um olhar de amor. Então, aquilo para mim hoje foi um milagre. Porque aquele olhar daquela criança pura me olhou e me lembrou de Jesus. Tocou lá no fundo do meu coração. Um coração muitas vezes de pedra, um coração muitas vezes ressequido, um coração muitas vezes amargurado, um coração muitas vezes ingrato, um coração pecador, como o seu. Mas Jesus não cessa de nos tocar. Jesus não cessa de nos visitar. Jesus não cessa de enviar o seu Espírito, como enviou para esses pobres. Gente, se a gente fosse montar uma empresa, a gente não escolheria nenhum dos apóstolos. Nenhum deles. Porque se tu imaginar, eram pessoas que humanamente eram pessoas incapazes. Incapazes. Imagina uma seleção de emprego. Olha, você está aqui numa seleção de emprego para ser apóstolo de Jesus. Que língua que você sabe falar? Nenhuma. Você sabe escrever? Também não. O que você faz da vida? Eu sou cobrador de imposto. Olha, percebe que humanamente a igreja tinha tudo para dar errado, gente. E vamos combinar, né, gente? Humanamente, hoje, a igreja tem tudo para dar errado. Por quê?
Olha a igreja! Olha quem é a igreja! Somos nós. E a maior prova que a igreja é um projeto da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a igreja é divina? Porque nós, que a compomos, não conseguimos destruí-la ainda. Apesar de fazermos um esforço grandioso, ainda não conseguimos. A maior prova que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é que ela caminha, mesmo tendo o Bruno como membro. Entende isso, gente? Mesmo eu sendo cristão católico, a igreja não acabou. Mesmo eu, muitas vezes, não sendo um bom cristão, não sendo um bom marido, não sendo um bom pai, não sendo um bom chefe de família, sendo um pecador, a igreja não cessa de partir o pão e distribuir entre aqueles que estão ao torno da ceia, que circundam esse altar. Não é bonito na oração número 1? E a todos aqueles que circundam esse altar, cujo a fé só vós conhecestes. Essa é a igreja que você pertence, meu irmão. Uma igreja que não cessa de derramar as suas dádivas, mesmo nós sendo miseráveis. 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 Posso falar alguma coisa? Pode. Mas a ideia de que a gente, quanto mais peca, mais mais bênçãos tem, é uma ideia protestante, né? Mais ou menos. A ideia protestante é a seguinte: quanto mais você peca forte, crê mais forte ainda. Essa é a ideia protestante. Tá? A ideia protestante é que é só a graça. Basta a graça de Deus. Tá? Pega 2. Esse aqui é meu irmão, tá, gente? Dá tchau lá. Só a graça de Deus basta. Então, não importa o que você faça, basta a graça de Deus. Nós não. Importa o que você faz, sim. Tá? Mostra a tua fé, que eu mostro a minha fé com obras. Para eles, não. Se você acreditar, peca forte, crê mais forte ainda. Para o católico, vai falar, ó, não peque. Tá? Então, para eles, existe uma supremacia da graça em relação ao comportamento. Nós não. A graça de Deus, a fé e o comportamento caminham juntos. Tá? Para eles, basta crer. Se você peca, basta crer mais forte ainda. Não, não é isso. É uma doutrina herética. A gente vai estudar isso um pouco mais na frente, quando nós estudarmos as 5 solas de Lutero. As 5 heresias luteranas. Tá? Sola Fidei, sola Scriptura, sola Cristo, sola Gloria Dei e sola Gracia. São as 5 heresias luteranas, tá? Mas esse assunto para um pouco mais tarde, tá? A gente iria introduzir um pouco São Paulo, tá? São Paulo, pensamento paulino, tá? Tenho me debruçado durante algum tempo já, nesses últimos, basicamente 1 ano, né? Fez 1 ano agora que eu parei de estudar para escrever esse livrinho, tá? E comecei a estudar para escrever o outro texto, que já está, inclusive, maior que esse texto aqui, um pouquinho maior. O texto, muito provavelmente, eu vou falar do querigma, tá? Que é o primeiro anúncio. O que é o querigma? Amor de Deus, pecado, fé e conversão, Jesus Cristo Senhor, que pode ser unificado, Jesus, fé e conversão com Jesus Cristo Senhor, tá? Espírito Santo e comunidade. E Maria também,
Tá? Então, vou falar desses 6 tópicos utilizando São Paulo, utilizando as cartas paulinas. Eu já fiz uma grande introdução de quem é São Paulo, já falei sobre o amor de Deus, utilizando Romanos 8, tá? Que é o cântico. Deixa eu confirmar aqui, peraí. O cântico, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu nada seria. 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Tá? A gente vai falar isso quando a gente entrar numa segunda aula de São Paulo. O que é um bronze que soa ou um símbolo que tine? O que é um bronze que soa? Um sino. Tá? E um tímbalo, ou um símbolo, ou um tímpano que soa. É um instrumento de percussão. Só que ele vai falar assim, ó, como um símbolo, como um bronze que soa ou um símbolo que tine. O que significa? Se eu não tiver amor, eu posso ter a orquestra mais bonita, que cada um vai tocar uma coisa, vai ser uma confusão tremenda. Olha que bonita a interpretação, né? Quem faz essa interpretação é São Tomás de Aquino. Eu irei entrar em São Paulo, mas vou deixar para a próxima sexta. Então, próxima sexta, já sabem que nós vamos iniciar falando da conversão de São Paulo. E como esse homem, que era um perseguidor dos cristãos, se tornou o maior fundador de comunidades cristãs católicas da história do cristianismo. E a gente vai parando por aqui.